compreender a palavra de Deus, para que nós possamos compreender o que aqui será pregado neste momento. Então venha, Espírito Santo, neste momento, tomar de conta de nossa mente, do nosso coração e do nosso corpo por inteiro. Amém, irmãos? Hoje nós temos um tema para nós falarmos. Esse tema está lá em Efésios 5. O tema é: levanta-te dentre os mortos. Repita comigo: levanta-te. Muito bem, está todo mundo afiadinho aí, né? Todo mundo já sabe qual é o tema de hoje. Esse vento, calma aí, que esse vento aqui está me atrapalhando. É um ventilador. Ah, tá, ele vai tirar lá, né? Mesmo assim eu vou colocar aqui. Isso. Tá ótimo. Então, pessoal, aqui estamos nós, mais uma vez, né, para pregar a palavra de Deus. Para mim é motivo de muita alegria, é claro. Não porque eu sou merecedor, mas porque Deus me escolheu para que eu pudesse estar aqui neste momento. O meu nome é Tiago, eu faço parte desse grupo de oração sobre o de Maria. O meu ministério é um ministério de formação, né? Esse é o meu ministério de frente, mas graças a Deus também recebi o dom, que é o dom de pregar, nesse ministério no qual eu sirvo com muito, mas muito amor. Hoje, né, quando eu estava perguntando para Deus, né, terminando de me preparar, é claro, Deus falava no meu coração: nós precisamos torná-lo mais amado. Nós precisamos torná-lo mais conhecido. Nós sabemos, é claro, que nós só amamos aquilo que nós conhecemos. Então, o Senhor colocava no meu coração todo um grupo de oração, e Ele dizia: o dever deste grupo de oração, mas prestem bem atenção neste momento, não é o dever somente do Júnior, não é o dever somente do núcleo, não é o dever somente dos pregadores, não. O dever de todos os servos deste grupo de oração é tornar Jesus mais conhecido. E esse sentimento, ele parte simplesmente do tema de hoje. Sempre que eu recebo um tema para pregar, eu fico refletindo sobre esse tema. Por quê? O que eu tenho em mente é: Deus não mente. E se Deus deu ao núcleo este tema: levanta-te dentre os mortos. Primeiramente, há no nosso meio pessoas que estão vivendo como mortos. E eu confio plenamente na palavra de Deus. Eu confio que isso é verdade. E se Deus me escolheu para estar hoje aqui pregando este tema: levanta-te dentre os mortos, é porque tem pessoas que estão mortas. Mas como assim, Tiago? Mortas fisicamente? Não, é uma morte espiritual. E daí vinha então este sentimento: nós precisamos servir, nós precisamos trabalhar ardentemente para tornar esse Jesus conhecido. Por quê? Porque quem conhece Jesus não morre espiritualmente. Quem conhece de fato Jesus mantém sempre essa chama acesa dentro
pessoas estão vindo pela primeira vez. Pode levantar a mão quem está vindo pela primeira vez. Glória a Deus. Uma salva de palmas para os irmãos. Essa fala, neste momento, não é para vocês que estão vindo pela primeira vez, mas para as pessoas que já estão com uma certa caminhada no grupo de oração. Olha o que Deus está dizendo. Tome cuidado com a tua vida, porque de repente você pensa estar vivo, mas na verdade as tuas ações estão levando a uma morte espiritual. E se está acontecendo algo desse tipo, com pessoas que frequentam constantemente este grupo de oração, é sinal que nós temos que dar mais de nós. É sinal que a pregação, ela tem que ser uma pregação verdadeira. É sinal que a música, ela tem que brotar do coração, ela tem que vir realmente da unção do Espírito. Nós precisamos ser servos de verdade. E quando nós nos tornamos servos de verdade, quando nós damos testemunhos de servos, nós estamos tornando Jesus mais conhecidos. Efésios 5, vocês encontraram? Efésios 5, nós vamos ler. Vocês receberam uma arte. Essa arte está dizendo a partir do versículo 10. Só que a gente vai ler a partir do versículo 8. Tá? A partir do versículo 8. Vou voltar aqui 2 versículos, porque eu considerei que é muito, mas muito importante neste momento. Efésios 5, versículo 8 diz: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. O que ele está dizendo? Outrora erais o quê? Mas agora você é o quê? Você é? Mas agora você é luz. Comportai-vos como verdadeiras. Preste atenção. Esse tempo de treva, esse tempo de escuridão já passou. A palavra de Deus neste momento está dizendo: agora você não pertence mais às trevas. Não há mais motivo para nós andarmos nas trevas. Por quê? Porque agora nós podemos andar na luz. Versículo 9. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Versículo 10. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente, porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, ao ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo o que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isto a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o quê? Só aqui, quem quer ser luz de Cristo, dê uma salva de palmas bem forte para a palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O tema de hoje é: levanta-te dentre os mortos. Mas antes, olhem o que diz a palavra de Deus. Eu quero pegar aqui esse ponte para nós podermos compreender melhor esse tema. Ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te
De onde? Peraí. Primeiro a gente tem que fazer o quê? Despertar. Vamos pegar um exemplo aqui bem comum a todos nós. Nós passamos a noite inteira com um belo sono, né? Belo sono. E logo pela manhã, bem cedo, antes de levantar, nós temos que fazer o quê? Despertar. Peraí, eu falei agora há pouco que esse levantar dentre os mortos é porque há pessoas no nosso meio, há pessoas aqui neste momento que Deus sabia que ele iria estar aqui neste momento, que está morta. Então esse desperta aqui é um desperta para a vida, é um despertar espiritual também. Peraí, primeiro nós despertamos, depois nós levantamos dentre os mortos. E agora, a gente vai compreender isso a partir do que ele falou. Peraí, outrora eres o quê? Trevas. Peraí, quem está morto, neste caso, está onde? Está nas trevas. Então tome cuidado. Quem está morto espiritualmente está automaticamente fadado às trevas, a viver nas trevas. Mas isso era outrora. Isso não é mais, isso não pertence mais a nós. Tem coisa melhor que o próprio Jesus já reservou a nós. A palavra de Deus também vem nos falar dos frutos da luz. E não tem jeito, todas as vezes que eu olho essa palavra na Sagrada Escritura, luz, eu lembro do prólogo de João. Vocês lembram também? Peraí, o prólogo de João diz o quê? No princípio era o quê? O verbo. O verbo era quem? O verbo era? E o verbo estava com Deus. Ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a luz veio para o nosso meio. Mas teve algumas pessoas que não receberam a luz. Preste atenção. A luz já está no nosso meio. Ela já veio. E eu ficava pensando, né, naquele momento. Alguns, né, iriam lá, batiam na porta estreita e dizia: Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor respondia o quê? Não sei de onde sois. Aí ele vai dizer: ah, Senhor, nós comemos diante de ti, nós bebemos diante de ti. E o Senhor vai dizer: não sei de onde sois, afasta-te de mim. E eu relacionava essa passagem com tudo isso, com este tema. Eu refletia: peraí, aquelas pessoas, elas comiam diante de Jesus, elas bebiam diante de Jesus, mas Jesus não os conhecia. Por que Jesus não os conhecia? Porque os frutos que essas pessoas cultivavam, na verdade, não eram frutos da luz. Peraí, eu conheço somente alguns, né? Alguns por nome. Eu queria conhecer aqui o nome de todo mundo. Mas se alguém me dizer assim: tu conhece o William? Uma vez o cara me falou, né? Chegou lá na igreja e deixou eu comendo com o William. Tu conhece o William? Eu disse: o tocador. Ele disse: eu digo: um que toca violão? Ele disse: não, ele toca. Não, nesse tempo ele estava na bateria. Parece que é. Um que toca bateria, ele disse: não, que toca violão. Ele disse: é o mesmo. Mas por quê? Porque eu já tinha tido contato com o William. Corre o risco de nós chegarmos um dia diante de Deus
achando que teve contato com Deus, e Deus olhar para nós e dizer: eu não te conheço. Aí fica um bocado de morto-vivo andando entre os povos. Acha que está vivo, mas que na verdade está morto. E com isso a pessoa vai se enganando. Vai praticando os frutos da carne. Vocês conhecem os frutos da carne, né? São Paulo, lá na carta aos Gálatas, ele vai nos falar dos frutos da carne. Se nós falamos dos frutos da luz, nós precisamos falar também dos frutos da carne. Para quem não lembra, aqui o vento desmarcou, né? Eita, que estava rapidinho aqui. Eu vou procurar rapidinho aqui para vocês os frutos da carne. Encontrei. Cadê aqui? As obras da carne sois fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódios, ambições, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Olhe para o seu irmão e diga: não pratique os frutos da carne. Paulo, quando ele elencava esses frutos da carne, e é bem importante para nós deixarmos isso bem claro. Quando ele fazia uma lista lá das obras da carne, ele não tinha a intenção de esgotar essas obras da carne. Qual era a intenção dele? A intenção dele era simplesmente deixar bem claro para nós que tem certas coisas que não cabem ao cristão. Tem certas coisas que não cabem ao cristão. Sabe, aquele sexo praticado antes do casamento, aquilo não cabe ao cristão. É isso que ele está dizendo. Sabe, aquela ciumeira, aquele ciúme descontrolado, aquilo não cabe ao cristão. Sabe, todas as vezes que o irmão ele conseguiu uma vitória e você ficou irritado, você ficou chateado porque foi ele e não foi você, o nome disso é inveja, e isso não cabe ao cristão. E tantas outras coisas não nos pertencem, irmãos. A idolatria não nos pertence. As pessoas estão colocando coisas no lugar de Deus. As pessoas estão colocando pessoas no lugar de Deus. Muito cuidado com essas obras da carne. Isso pode te tirar o céu. E sabe o que é que acontece? Muitas vezes nós achamos que não é nada. Nos dias de hoje, tudo isso se tornou tão comum, é incrível. Hoje em dia, a fornicação, apesar de um nome não ser tão comum, mas a fornicação em si, ela é muito comum. E o mundo está o tempo inteiro colocando isso dentro de nossas mentes. O mundo, ele quer nos empurrar goela abaixo, que as obras da carne são comuns e que devem ser praticadas. Então cuidado, muito cuidado com os olhos. Muito cuidado, porque os olhos foi Deus que te deu. Os olhos são de Deus.
eu vou assistir isso aqui, mas eu não vou fazer. Eu vou assistir, mas eu não vou fazer. E o que acontece? Os olhos veem, aquilo que a pessoa vê, ela vai se acostumando. Depois dos olhos, isso chega no coração. E depois de chegar no coração, isso chega na alma. E vai nos matando por dentro. E quando nós pensamos que estamos andando com Deus, na verdade nós estamos longe, mas muito, muito longe de Deus. Quando eu penso que estou ceando com Deus, eu estou, na verdade, como é que se diz? Ceando da minha própria condenação. Então, muito cuidado, porque Paulo, ele vai deixar bem claro, outras coisas semelhantes, quer dizer, isso não te pertence, cristão, isso não te pertence. Os frutos da carne, tomai cuidado com eles, procurai o que é agradável ao Senhor. Procurai o que é agradável ao Senhor. Quem aí ainda está com a Bíblia aberta, volta bem aqui um pouquinho, ainda no Efésios 5. Eu quero que vocês leiam comigo o versículo 3. Quando a fornicação, a impureza, sob qualquer forma, ou a avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém aos... Como convém aos... Aqui todo mundo um dia quer chegar no céu, sim ou não? Sim. Só entra no céu santo, sim ou não? Sim. Pois muito bem. Tudo isso que foi falado aqui, não é que nós não devamos fazer. Olha o que a palavra de Deus, ela está dizendo para você nesse momento. Não é que você não possa fazer, é que você não pode nem comentar. Você não pode nem falar disso. Por quê? Porque é isso que os santos fazem. Os santos falam daquilo que é de Deus. Os santos levam Deus às outras pessoas. E se nós um dia queremos chegar ao céu, nós precisamos buscar imediatamente despertar, se levantar e viver como os santos viveram. É isso que nós temos que fazer, irmão. E Deus vem nesse momento nos dar esse puxão de orelha. Nós precisamos estar com os pés na terra, mas com o coração voltado para Deus. E esse é o nosso grande desafio. Este é o teu grande desafio como cristão. E manter essa chama que você tem dentro do seu coração acesa. E para que um dia, nós possamos chegar diante de Deus no céu. E que o Deus, Ele olhe para nós e Ele nos reconheça como seus filhos. Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. E você pode lembrar disso agora, neste momento. Eu não sei da sua vida, mas você sabe. Você precisa abrir mão disso imediatamente. Chega de viver como lobo em pele de cordeiro. Chega! Isso não é coisa de cristão. Isso não é ação de cristão. O cristão, ele imita Cristo.
Cristo veio como primícias. Gente, eu gosto muito de falar disso. Primícias. Por que Cristo veio como primícias? Porque Cristo foi o primeiro a vencer a morte. Cristo foi o primeiro a chegar ao céu. Mas Ele foi o primeiro. Nós vamos depois dele. Mas para isso, nós precisamos abraçar essa herança que cabe a cada um de nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora rezar. Se